Olá a todos novamente, bem-vindos a mais uma resolução de uma lista de exercícios. O primeiro exercício é da FGV, um vendedor recebe mensalmente um salário de R$ 800, mais uma comissão de 5% sobre as vendas do mês. Em geral, cada 2 horas e meia de trabalho, ele vende o equivalente a R$ 500. Bom, se a cada 2 horas e meia de trabalho ele vende o equivalente a R$ 500, então por hora de trabalho, então 2 horas e meia, 25, dá 2 vezes 25 dá 50. Então, a cada hora de trabalho, ele vende o equivalente a R$ 200, tá ok? Então, vamos lá. Qual o salário mensal em função do número X de horas trabalhadas por mês? Então, letra A, né? Vamos chamar de salário mensal em função de horas trabalhadas por mês. Então, ele tem um salário fixo de R$ 800, mais 5%. 5% é 0,05 vezes as vendas do mês, né? Se ele vende aproximadamente R$ 200 por hora, então, R$ 200 por hora. Sim? Então, o salário mensal dele será de R$ 800, mais aqui 200 vezes 0,05, então vamos lá, 0,05 por 200, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 0,01, então, duas casas decimais, mais 10 vezes o número de horas trabalhadas. Então, resposta: o salário será de 800 mais 10 vezes o número de horas trabalhadas. Ok? Letra B. Se ele costuma trabalhar 220 horas por mês, o que é preferível? Um aumento de 20% no salário fixo ou um aumento de 20%, de 5% para 6%, na taxa de comissão? Então, no salário fixo, né? Então, primeiro vamos ver o aumento no salário fixo. Ok? Então, aumento de 20%. Então, um aumento de 20% em 800 dá 0,20 vezes 800. Então, dá um aumento de 160, certo? Então, se ele trabalha 220 horas, então salário em 220 horas é igual a 800 mais 160, 960, mais 10 vezes 220. Ou seja, 960 mais 2.200. O total é de 0, meia dúzia, 11 vai 1, R$ 3.160. Sim? Agora, se o aumento, né, for na porcentagem, né, se o aumento for na taxa de comissão, então vamos lá. Então, aumento na taxa de comissão ou aumento na taxa. Então, se o aumento for na taxa de comissão, o que nós temos? Que S de 220 será os 800, mais, em vez de 5%, é 6%. Então, 0,6 vezes R$ 200, sim, que ele vende por hora,
vezes 220 horas. Dá quanto? 800 mais. A hora que nós multiplicamos 0,06 por 200, dá 12, sim, vezes 220. Então, o salário que ele vai receber, se o aumento for na taxa, será de 220 por 12, então vai ficar 800 mais. Se fosse só 10, era 2.200. 2.200, mas como tem mais duas vezes, né? Mais 440. Mais 440. Então, nós temos aqui 0, 4, 0, 0, então 4. 4 mais 2, 6, mais 8, 14, vai 1, 3.440. Ok? Então, olha só, se o aumento for na taxa da comissão, o salário dele será de 3.440. Se for no salário fixo, 3.160. Portanto, então, o que é mais preferível? Resposta é preferível aumento na taxa de comissão. Ok? Muito bom, então, até mais. Vamos lá para o segundo exercício. O gráfico da função y igual a mx mais n, onde m e n são constantes, passa pelos pontos A e B. Qual a taxa de variação média dessa função? Simples, né? Lá, taxa de variação média é quem? YB menos YA dividido por XB menos XA. Ou seja, a taxa de variação média, YB é 2, YA é 6, dividido por XB é 3, XA é 1. Ou seja, 2 menos 6 menos 4, 3 menos 1, 2, menos 2. Então, resposta: a taxa de variação média é menos 2. Muito bom, espero que tenham gostado. Até a próxima. Olá novamente, terceiro exercício da lista, exercício da FGV. Um gerente de uma loja de bolsas verificou que quando se produziam 500 bolsas por mês, o custo total era de 25 mil. E quando se produziam 700, o custo total era de 33 mil. Ou seja, né, qual que é a taxa média aí? Então, vamos lá. Para 700 bolsas, 33 mil. Então, 33 mil menos 25 mil dividido para 700 bolsas e para 500 bolsas. Então, 700 menos 500 bolsas. Então, vamos lá. Taxa média. 33 mil menos 25 mil dá 8 mil. Então, 8 mil dividido por 200, ou seja, 80 dividido por 2, 40. Logo, né, a cada vez que eu aumento uma bolsa na produção, o custo, né, de produção aumenta R$40, ok? Admitindo que o gráfico do custo mensal em função do número de bolsas produzidas por mês seja formado por pontos de uma reta, obtenha C em função de x. Então, vamos lá. Então, o custo em função do número de bolsas produzidas, né, é um valor inicial, é um A0,
mais 40 vezes o número de bolsas, né? Porque o custo para a produção de cada bolsa, R$ 40. Sim? Bom, como que eu acho o valor inicial, né? Ou o custo fixo aqui? Vamos lá. Para 500 bolsas, o custo é de 25 mil. Então, 25 mil é igual a zero mais 40 vezes 500 bolsas. Ou seja, 25 mil é igual a zero mais 40 vezes 500, exatamente 20 mil. Subtrai o 20 mil dos dois lados, temos que 25 mil menos 20 mil é igual ao A zero, ou seja, o custo inicial, né, o custo fixo, é de R$ 5.000. Portanto, então, que a resposta, o custo de produção de X bolsas é de 5 mil mais 40 vezes o número de bolsas. Ok? Se a capacidade máxima de produção da empresa é de 800 unidades por mês, obtenha o custo médio de produção de uma bolsa em função de X e determine o custo médio mínimo. Né? Olha só, obtenha o custo médio de produção de uma bolsa em função de X e determine o custo médio mínimo. Muito bem. Então vamos lá. Então, letra B. O custo médio é dado pelo custo total dividido pelo número de bolsas. Tá? Quanto mais bolsas eu produzir, melhor. Né? Vai diminuindo esse valor do custo médio. Quanto maior o número de bolsas, menor o custo médio. Então, o máximo que ele produz é de 800 bolsas, então o custo médio mínimo será o quê? O custo de 800 bolsas dividido por 800, certo? Então, o custo médio mínimo, vamos chamar de CMM, será 5.000 mais 40 vezes 800, tudo isso dividido por 800. Ou seja, o custo médio mínimo é de 5.000 mais, que 8 16 de 4, 32, então 32, e eu colocarei 3 zeros, então 32 mil dividido por 800. Baixar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Custo médio mínimo é R$ 37.000 dividido por 800 bolsas. Então, vamos fazer aqui R$ 37.000 dividido por 800 bolsas. Então, 8 vezes 6 de 4, 32. Então, 4 vezes 8, 32. Para 37,5. Baixemos aqui o zero. 48. Então, 6 vezes 8, 48. Para 52. Colocamos um zero aqui com uma vírgula aqui. 2 vezes 8, 16. 20 para 16. 4. 5 aqui. 40 para 40. Nada. Então, o custo médio mínimo será de R$ 46,25. Então, resposta: o custo médio mínimo é de R$ 46,25.
R$1,25. Bom? Muito bom. Até uma próxima. Vamos aí para o quarto exercício. A distância entre duas cidades A e B é de 156 quilômetros. De A para B, a extensão das descidas é 0,7 vezes a extensão das subidas. O ciclista pedala 25 km por hora nas partes planas da estrada, a 15 km por hora nas subidas e a 30 km por hora nas descidas. A diferença entre o tempo de ida e o tempo de volta do ciclista é de 48 minutos. Calcule em quilômetros a extensão da parte plana do trajeto, desconsiderando a parte fracionária de seu resultado, caso exista. Então, olha só, então nós temos duas cidades, né, que distam entre elas 156 quilômetros. Quando nós vamos de A para B, a extensão das descidas é 0,7 vezes a extensão das subidas, ou seja, na ida tem mais subida do que descida. Então vamos pensar assim, eu tenho aqui a cidade A, eu tenho um tanto de subida, daí eu tenho uma parte plana, depois eu tenho uma parte de descida, né? Então aqui tem B. Então, vamos chamar esse pedacinho aqui da subida, né, a distância aqui que ele tem que fazer a subida, de x quilômetros. A parte de descida, nós sabemos que é 0,7 vezes x. 0,7 vezes x. E a parte plana é o que sobrou. Então, é 156 menos 1,7 vezes x. Ok? Ele fala aqui das velocidades. Bom, no caso aqui, velocidade média, né? O que é a velocidade média? É a variação do espaço pela variação do tempo. Portanto, para eu encontrar o tempo, basta eu fazer a variação do espaço dividido pela velocidade média. Sim? Ele diz também que a diferença entre o tempo de ida e o tempo de volta é de 48 minutos. Então, vamos achar aí o tempo de ida. O tempo de ida, então vamos lá. É o tempo que ele gasta na subida. Então, x dividido. A velocidade média na subida é de 15 km. Então, 15. Mais, agora a parte plana. 156 menos 1,7 de x dividido por... E aí? A velocidade no plano é de 25 km por hora. Então, dividido por 25. Mais 0,7 vezes x dividido pela velocidade de descida, que é de 30. Muito bom. Fazendo as contas disso daqui, né, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum de 15, 25 e 30. Se nós fizermos as contas, né, para calcularmos o menor número que é divisível por 15, 25 e 30 ao mesmo tempo, chegaremos ao número 150. Ok? Então, vamos lá. 150 dividido por 15 dá 10. 10 vezes x, 10 vezes x. 150 dividido por 25 dá 6. Eu vou usar minha calculadorazinha aqui. Então, vamos lá. 6 vezes 156, 936. Então, mais 936, menos 6 vezes 1,7, 10,2. Então, menos 10,2, x. E 150 dividido por 30 dá 5, e 5 vezes 0,7, 3,5. Então, mais 3,5 vezes x. Ok? Resolvendo essa operação, o que nós temos? Que o tempo de ida, então nós temos aqui 10, sim, mais 3,5, 13,5, menos 10,2, 3,3 vezes x, mais
936 dividido por 150 é o tempo de ida. Bom, e o tempo de volta? Bom, o tempo de volta são as mesmas distâncias, só que aqui na ida era subida, agora é descida. Aqui era descida, agora é subida. Então, fica x sobre 30 mais 156 menos 1,7 vezes x dividido por 25 mais 0,7 vezes x dividido por 15. Sim? O mínimo múltiplo comum é o mesmo, né? É o 150. Vamos lá, 150 dividido por 30 dá 5, 5 vezes x. Então, 5 vezes x. 150 por... Ah, mas essa conta eu já fiz aqui em cima, professor. Então, é só repetir o resultado. Mais 936 menos 10,2 vezes x. 150 dividido por 15 dá 10. Então, mais 7x. Então, o tempo de volta será de quanto? 5x mais 7x, 12x. 12 menos 10,2 dá 1,8x mais 936 dividido por 150. Sim? Olha só. Nós sabemos que dá para perceber que o tempo de ida é maior que o tempo de volta, né? Porque nós temos aqui 3,3 vezes x, nós temos 1,8 vezes x. É claro, porque na ida tem mais subida do que descida, então gasta mais tempo na ida. Então, se nós fizermos o tempo de ida menos o tempo de volta, tempo de ida menos o tempo de volta, tem que dar quanto? Tem que dar... Vamos lá? Está querendo me ajudar aqui? Vamos. Agora sim. 48 minutos. Só que a velocidade está em quilômetros por hora. Então tem que transformar minutos em hora. Então 48 minutos são quantas horas? Né? Então vamos lá. Então vamos transformar. Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. 48 minutos, né? São x horas. Então vamos lá. Se eu estou diminuindo a quantidade de minutos, tem que diminuir a quantidade de horas. Então vai ficar x está para 1, assim como 48 está para 60. Se eu fizer a divisão de 48 por 60, dá 0,8 horas. Ok? Então o tempo de ida menos o tempo de volta vai dar 0,8 horas. Bom, o tempo de ida. O tempo de ida é de, vamos abrir parênteses, 3,3 vezes x mais 936 dividido por 150. Tempo de volta é de 1,8 vezes x mais 936 dividido por 150. Tudo isso igual a 0,8. Sim? Então agora basta resolver. Então, veremos aqui. Vamos lá. Como o denominador é o mesmo para os dois, então colocar tudo embaixo de uma mesma fração. Então, 150. Aqui nós temos 3,3 vezes x, mais 936, menos 1,8 vezes x,
mais 936, tudo isso é igual a 0,8. 936 menos 936 dá 0. 3,3 menos 1,8 é 1,5 vezes x dividido por 150 é igual a 0,8. Multiplica os dois lados por 150, então temos que 1,5 vezes x é igual a 0,8 vezes 150. Agora, quanto que dá 0,8 vezes 150? Bom, vou usar aqui minha calculadora. Vamos lá, 150 vezes 0,8, 120. Então, temos que 1,5 vezes x é igual a 120, x é igual a 120 dividido por 1,5. Então, vamos fazer aqui a conta, 120 dividido por 1,5, vamos igualar as casas decimais, Quantos 120 tem no 15? 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 com 4, 12. 120 para 120, nada. 0. Então, x é 80 quilômetros. Então, de A para B, são 80 quilômetros de subida, mas a resposta, o que ele quer é o comprimento da parte plana. Então, comprimento da região plana é de... Bom, temos que ver lá. (156 menos 1,7x). Então, 156 menos 1,7x. Então, 156 menos 1,7 vezes o x é 80, então vezes 80, que é 156 menos 80 vezes 1,7, 136. 136, portanto, 20 quilômetros. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, bons estudos.